Shalom, bom dia. Bom dia, Maíra. Instagram tava demorando a entrar e o YouTube não quer entrar hoje. Ai, Senhor, tava testando aqui, tentando já há tempo. Shalom. Gênesis 42 hoje. Vou fixar aqui pra gente iniciar. Aí. Vou orar pra gente dar início, não perder mais tempo, né? Oh, Pai, o Senhor tem tudo sob controle em todo tempo. Que nada venha impedir de darmos sequência a esse projeto que o Senhor colocou em nosso coração e vindo do Senhor para nós. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu sustento. Obrigada pela tua companhia. Espírito Santo, você tem liberdade para agir e falar conosco. Sempre o que desejar e conforme o seu querer. Esse momento de crescimento, de relacionamento íntimo, de busca por isso. Que nunca venha passar de nós, temos esse desejo de estar em Ti. Que o Senhor possa encontrar em nós um coração quebrantado, moldável, disposto a querer mais do Senhor em qualquer situação. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado sempre. Nós te amamos, nós te adoramos. Amém e amém. A música tá legal aí? Porque como o computador não tá pegando, coloquei o fundo musical aí no celular. Tá alto? Ou tá bom? Então vamos lá, vamos ler. Gênesis 42 diz assim: Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito tem mantimento. Vão até lá e comprem cereal para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte do pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou com voz dura: Vocês estão vindo de onde? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. E eles responderam: De modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos gente honesta. Eu não acredito, disse José.
vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. E eles disseram: nós moramos em Canaã, somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um desapareceu e o mais novo está neste momento com nosso pai. José respondeu: é como eu disse, vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é esse: enquanto o irmão mais moço de vocês não vierem para cá, vocês não vão sair daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros vão ficar presos, até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são peões. E eu juro isso pela vida do rei. E os pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa, levando mantimento para matar a fome da sua família. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. E se tiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não importamos. Nossa, Jesus, olha só, gente. Shalom, Nise, bom dia. Ai, que dó. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E aí Rúben disse assim: eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença dele. Tadinho, né? José saiu. Chorou por lembrar de onde, o que fizeram, né? Onde ele estava. Versículo 25. José mandou que os empregados enchessem de mantimento os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-os nos sacos de mantimento, e também que lhe dessem comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimento. Ele disse aos irmãos: vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntavam uns aos outros: o que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, o seu pai, tudo o que havia acontecido com eles e disseram: aquele homem, governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões.
Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um dos nossos irmãos desapareceu. E o mais novo está neste momento com o nosso pai em Canaã. O governador respondeu: eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para suas famílias que estão passando fome. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do seu saco um saquinho com o seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente. Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim. E quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rúben disse ao seu pai: deixa que eu tome conta de Benjamim. Eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza este velho. Oh Pai, obrigada pela oportunidade de aprender com a Tua Palavra. Cada capítulo que lemos nós temos o entendimento que é pelo Espírito Santo que tudo aquilo que é para entendermos é revelado por Ti. Espírito Santo, tem liberdade para falar aos nossos corações tudo aquilo que precisamos saber ao ler este capítulo. Nós te amamos e já agradecemos sempre pelo cuidado. Amém e amém. Uau, gente. E aí? O que vocês acharam? Forte, né? Ai, ai. Eu nem marquei com marca-texto. Foi de novo com caneta. Eu vou fazer o comentário aqui com vocês. O primeiro comentário apenas da Bíblia de Estudos. Como podem ver, ainda tô rouca, né? Só de falar da vontade de tossir, ó, misericórdia, tá repreendido. Mas vai melhorar em nome de Jesus. Então eu vou comentar com vocês aqui o primeiro comentário do capítulo 42 da Bíblia de Estudos e o último. E lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai fazer um comentário do restante, os outros versículos, tá bom? No primeiro versículo, na minha Bíblia fala: por que vocês estão aí parados? Vai comprar mantimento no Egito? Na versão da Bíblia de Estudos está assim: por que vocês estão aí olhando? Vai para o Egito e compra grão. Como é que está na Bíblia de vocês esse versículo, primeira parte aí, para quando Jacó chama a atenção deles? Será que, olha só, gente, 10 homens, não são 10 crianças nem 10 adolescentes, 10 homens sem ação, sem tomar uma atitude, parados esperando a morte chegar. Coisa, hein? Tem algo aqui. Enfim,
Versículo 2, o comentário. Como são pequenininhos, vou comentar também, tá? Quem sabe a gente consegue comentar tudo aqui. Versículo 2, pelo visto a fome era forte em Canaã. Versículo 3. E desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. Um grupo desta natureza era muito mais seguro do que um ou dois fazendo a viagem. Versículo 4. Não só amava Jacó, esse menino, e porque era o filho de Raquel, mas também, sem dúvidas, ele sentiu, José já está perdido, que o Senhor colocaria um manto sobre Benjamim. Olha. Versículo 5. Muitos outros de Canaã e outros lugares do Meio Oriente estavam no Egito, também para comprar grão. Versículo 6. O sonho de José com respeito aos feixes que se prostraram diante dele no capítulo 37, versículo 7, cumprindo-se ali agora. Versículo 7. Se José tivesse pensado em sua própria dignidade e do seu próprio afeto, ele lhes teria revelado em um instante a seus irmãos. Tal revelação, entretanto, só teria produzido confusão, mas não arrependimento. Ele os amava e, portanto, procurava seu bem-estar espiritual. Em consequência, ele atuou assim, para trazer à memória o seu pecado e lhes fazer confessar com seus próprios lábios. E não só a ele, e em sua presença, porque ele ainda se fez desconhecido diante deles. Ele desejava que isso era feito diante de Deus e na presença do Senhor. Comentário de Williams. Versículo 9. Esta acusação era moralmente verídica, porque os homens que foram culpados da traição, crueldade e loucura do capítulo 34, versículo 25 ao 29, teriam atuado igual no Egito, se tivessem o poder. Nossa! Entretanto, quando os eventos o confirmam, não eram os mesmos homens que tinham sido aqueles há muitos anos antes. Glória a Deus. Versículo 15. Raciocinando que Jacó havia já provavelmente transferido a primogenitura de Benjamim, ele quis saber a atitude destes homens para com Benjamim. Então ele os prova. Versículo 17. Do mesmo modo, Israel estará sob uma pressão tremenda pelo anticristo por um período de um pouco mais de 3 anos. Versículo 18. O que teriam pensado estes homens quando José menciona o Elohim, o Deus dos Hebreus? Tudo isso tinha que lhes parecer muito estranho, porque eles conheciam que Elohim era pouco conhecido, se é que era conhecido fora de sua respectiva família. Versículo 19. José suaviza agora as suas demandas, no sentido de que primeiro declarou que 9 dos irmãos permanecessem no Egito, enquanto que alguém seria despachado para trazer Benjamim. Mas agora ele se limita que só um permaneça, enquanto que os 9 voltem para casa. No versículo 20, mas tem que me trazer o vosso irmão menor, e eu vou verificar suas palavras. Quando eles retornassem, Benjamim teria que estar com eles. 21. Como Israel, em um triste dia vindouro, do qual... ele está comparando o versículo 21. Verdadeiramente pecamos contra o nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, e não lhe ouvimos. Por isso veio sobre nós esta angústia. Como Israel em um dia triste vindouro, do qual eles são um tipo. Os irmãos de José são chamados
para passar por uma prova profunda e buscadora, através de uns intensivos exercícios dolorosos de consciência. Versículo 22. Depois de todos estes anos, sua consciência ainda os molesta. E com toda razão. O pecado só se perdoa quando é perdoado adequadamente pelo Senhor. E não se pode perdoar adequadamente até que a pessoa confesse diante de Deus. Versículo 23, mas ele os entendia. Eles achavam que estavam conversando e José não estava entendendo. Mas José os entendia. Versículo 24, porque foi escolhido Simeão, não nos diz. Ele pode ter sido a cabeça deste pecado tão terrível que foi cometido contra José naquele tempo. Versículo 25, coincide com a substância que o Senhor dará a Israel durante a grande tribulação. Apocalipse 12, versículo 6, eu vou ler de novo o 25. E ordenou José que enchesse seus sacos de trigo e devolvessem o dinheiro de cada um deles, pondo em seu saco e lhes dessem comida pelo caminho. E se fez assim com eles. Diz que é uma coincidência já com Apocalipse 12. Quando nós lemos Apocalipse, a gente lembra desse ponto. Versículo 28. Realmente, eles tinham razão. Foi Deus quem os estava guiando nestes eventos, dando a José instruções por todo o caminho quanto a como ele devia dirigir a situação. Entretanto, devido ao seu pecado, um pecado cometido já há 20 anos, estavam pensando de Deus de uma maneira muito negativa. Não é diferente na atualidade. Versículo 35. Na terminologia utilizada por estes homens neste momento, é óbvio que uma mudança lhes aconteceu em suas vidas. Entretanto, é uma mudança que ainda não está completa. A Denise fez um comentário aqui, olha. Não nos mostra que Deus pode usar algumas dificuldades para tratar feridas em nós. Mesmo feridas antigas. Pode haver arrependimento, perdão e reconciliação. Esse é um capítulo que aperta o coração, mas traz esperança. É verdade, Nise. Obrigada por compartilhar. Capítulo 42 é um capítulo pesado, né? Faz José ressentir a dor, rever os irmãos, ouvir eles falarem da situação. E tão instruído por Deus, ele faz com que isso aconteça pelos irmãos. Se não fosse assim, se ele já revelasse quem ele era, não teria esse momento ali de confissão e arrependimento. Que mesmo em provações o Senhor nos dê sabedoria, sempre, né? Sabedoria, estratégias, discernimento, e que tudo que sair de nós seja orientado pelo nosso Deus. Um capítulo que aperta o coração, mas traz esperança e ensinamento para nós. Que Deus pode usar algumas dificuldades para tratar as feridas em nós. Glória a Deus por isso, Nise. Glória a Deus. Eu li o versículo 35. Acho que eu li, né? Na terminologia, isso aí. Versículo 36. Jacó acredita que José está morto e do mesmo modo Israel acredita que Jesus está morto, pois negam que ele ressuscitou dentre os mortos. Versículo 38. Esse versículo se refere à grande dor de Jacó. O período da grande tribulação se chama o tempo da angústia para Jacó. Mas logo diz, mas delas será liberado. Jeremias 30, versículo 7.
Do mesmo modo, Jacó será libertado desta dor. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Gratidão por compartilhar com vocês e vivenciar esse capítulo. O quanto aprendemos através da palavra, né? O Senhor honrou a vida de José por ter propósito na vida de José, mas principalmente porque ele desejava que através de José, nesta seca, a sua família fosse abençoada. O propósito do Senhor não era apenas fazer José se tornar rei, mas é porque com essa ação, com José como autoridade no Egito, Jacó estaria vivo e os seus irmãos também, as 12 tribos de Israel, permaneciam firmes e fortes. O propósito do Senhor vai além da sua vida. Aquilo que Ele faz em você é para alcançar também aqueles que estão à sua volta, ou os seus. Vimos que através da vida de José, o Senhor tinha propósito de preservar a vida da sua família. Tremendo isso, né? E que o Senhor complete em nosso coração essa palavra rica e qual nos ensina tanto. Obrigada pela companhia de vocês. E amanhã estaremos juntos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana. Esta segunda-feira que se inicia. Que o Pai renove as tuas forças. Que em todo tempo o Espírito Santo seja a tua companhia. Que ao abrir os teus lábios saiam palavras que derramem vida e não morte. Que você seja um agente do Senhor aonde Ele colocar os seus pés. Amém? Isaac, shalom, ótimo dia. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Beijo, até. Tchau, tchau.